em alguns répteis, como é o caso da tuatara, mas existem outros, elas têm mesmo uma espécie de um olho na parte superior da cabeça que liga à glândula pineal. Se calhar ela não mostrou exatamente a porta do quarto, ela mostrou-me a vontade de querer sair de um sítio fechado e aí o meu cérebro pode ter construído a imagem do quarto e a imagem de casa. Olá, sejam bem-vindos ao Original Dreamers. Olá a todos, tudo bem convosco? Hoje nós vamos falar sobre a influência dos répteis nas experiências astrais e vamos também contar alguns relatos que associamos a osgas ou a répteis. Uhum. É um tema muito interessante e um tema pouco explorado, porque muitas vezes, quando falamos de projeção astral, de sonhos lúcidos, as pessoas fazem os seus relatos, mas não sabem indicar como é que eles se originam, não sabem a origem das experiências que têm. E o que eu estou aqui a propor, o que nós vamos propor, é que às vezes a origem destas experiências pode ser de algum organismo que não nós, e neste caso um ser vivo, um réptil, que como é a osga, pode induzir estas experiências, ok? Então, às vezes as experiências são mais complexas de perceber a origem do que aquilo que nós pensamos. Então, a ideia deste vídeo surgiu porque no dia 25 de dezembro e no dia 26 tivemos algumas experiências que associámos a osgas. E isso fez-nos questionar a possível influência delas nas nossas experiências de projeção astral. Uhum. Para as pessoas ficarem a perceber melhor, nós vivemos perto de uma espécie de uma floresta, não é? Temos árvores aqui em toda a volta e no nosso terreno existem muitas osgas, muitos lagartos e muitas sardaniscas, sardanetas, há pessoas que chamam de diferentes formas, mas estes répteis são muito constantes aqui na nossa zona. E às vezes nós abrimos as janelas do quarto e, sem nós querermos, obviamente, acabam por poder entrar para dentro do quarto e, como já aconteceu, depois ficam escondidos lá no quarto e nós não sabemos onde é que eles estão, ok? Então, como podem ver, às vezes estes seres entram no nosso quarto e acabam por, durante a noite, nos causar alguns sonhos, mas já vamos falar um pouco disso, ok? Sim, mas normalmente elas estão mais na varanda e nos anexos. Não é assim tão comum estarem dentro de casa. Já vimos, já tirámos pelo menos uma vez uma de dentro de casa, conseguimos tirá-la mesmo com uma rede de forma a colocá-la na rua. No quarto acho que já foram pelo menos duas vezes mais recentemente, não é? Sim. Que apareceu lá. Sim, e nós ao início não associávamos experiências astrais ou sonhos lúcidos, com estes seres vivos, mas como começámos a ver que as duas coisas coincidiam, foi-nos possível ver que algumas experiências podem ter essa origem, até porque podem ver, como vão ver de seguida, que faz sentido ser assim para algumas experiências. Claro, nós não estamos aqui a dizer que todas as experiências que tivemos, que são originadas nestes animais, mas que algumas poderão ter uma relação muito forte. Parece que sim, e vocês já vão perceber quando nós contarmos a experiência. Além disso, vamos também falar sobre outros temas que o Igor também tem ali, que ele já vos vai dizer. Sim. Vamos falar sobre o terceiro olho nos répteis, se o terceiro olho está ligado à comunicação subconsciente e o papel da glândula pineal na comunicação energética. Depois vou aprofundar estes temas em subtemas, mas este vai ser o grande caminho que vamos seguir neste vídeo. Ok, então queres começar pela tua experiência? Não, prefiro que comeces tu a contar a tua e depois eu parto depois para a interpretação e para a análise. Então eu vou começar por contar a minha experiência do dia 25, que ela dá logo início aqui a estes nossos amigos lagartixas e osgas e seus derivados. Então, nessa noite,
eu tive um sonho em que não era um sonho consciente, mas eu lembro-me perfeitamente do cenário. Era um sofá onde eu estava, havia uma pessoa deitada no sofá ao meu lado e à volta era tudo escuro, portanto era como se só se visse ali o sofá e mais nada. E normalmente os meus sonhos eles são mais de dia e não são assim tão escuros. E agora, onde é que entram as osgas? Portanto, uma das osgas, uma das lagartixas, tinha para aí assim este tamanho, ela estava no outro corpo, portanto, estava a entrar, era um bocadinho esquisito esta parte, mas pronto, estava a entrar para dentro da boca e estava assim com a cabeça para fora nessa outra pessoa. Portanto, a pessoa estava deitada e a osga tinha entrado para dentro da boca dela e tinha-se virado para a saída da boca com a cabeça de fora. Essa foi a primeira parte. É importante as pessoas perceberem que neste momento nós não sabíamos sequer que tínhamos uma osga no quarto, ok? Exato. Ela teve este sonho, que é um pouco esquisito, assim à primeira vista. Ahm, mas tu não tinhas falado que eram duas? Ok. Sim, depois, a seguir a eu ter visto essa parte, portanto, imaginem que eu estava sentada no sofá, por cima da minha cabeça, portanto, na parte de cima do sofá, estava outra sardanisca e ela veio para cima da minha cabeça, aqui assim mesmo para esta zona superior, e eu senti como se tivesse ela e mais algum outro objeto que eu não conseguia identificar. O mais semelhante que eu identifiquei seria um pacote de lenços. Bem, pode estar relacionado que às vezes temos lenços na cama, pacotes de lenços. Mas pronto, por dizer que ela veio para a minha cabeça e eu imediatamente acordei a sentir aqui uma sensação, mesmo como se tivesse acabado de sentir alguma coisa na minha cabeça. É assim, isto foi. Portanto, assim que eu senti isso na cabeça, acordei aqui a sentir também na cabeça. Acho que é importante referir que aqui não seria possível ela estar na minha cabeça, porque nós dormimos com uma rede, por causa das melgas, dormimos com uma rede em toda a volta da cama, portanto, a osga não estava aqui na minha cabeça. Ou seja, a interferência dela seria noutros níveis, não é? Sim. Ah, talvez sejam seres multidimensionais também, será? Ok, então, pronto, essa noite passou-se e depois, na noite seguinte, eu tive também um sonho lúcido ou uma experiência astral, agora não sei já precisar como, e tenho a ideia que também estava no quarto, estavam a acontecer coisas esquisitas e acabei por acordar. Entretanto, tu acho que também acordaste e ficámos os dois naquele silêncio a tentar adormecer novamente. Quando nesse silêncio comecei a ouvir barulhos, e eu já sei que quando existem estes barulhos anormais, ou é sinal de que vai haver uma experiência de uma projeção astral, ou normalmente um sonho lúcido, porque é um tipo de barulhos que são às vezes assustadores, mas eu naquela noite não estava muito bem a associar aquele barulho ao que é que seria. E comecei a reparar que era exatamente o barulho das osgas. Porquê? Nós temos ali um alpendre que tem um barbecue e é um sítio onde durante o dia as osgas vão para lá. E nós conseguimos ouvi-las, elas fazem uns talidos e já conhecemos mais ou menos esse som. E eu comecei a ouvir aquele som durante a noite, no quarto, e associei, ok, este barulho é o barulho das osgas. Eu também ouvi esse barulho. Sim. Depois, voltei a tentar dormir e foi aí que comecei a receber uma espécie de imagens. E recebi primeiro, era uma porta do quarto, a porta do nosso quarto, estava fechada e ela abria-se. Era como se fosse uma imagem da porta fechada a abrir-se. Depois eu ignorei, voltei a tentar dormir e mais à frente era a porta de casa, estava fechada também e estava-se a abrir. E eu aí comecei a perceber, espera aí, ok, temos uma osga no quarto e a osga quer sair e está a utilizar um nível de comunicação primário, que se calhar é inerente a todos os seres vivos, mas que nós não dominamos, esquecemos de utilizar essa forma de comunicação, essa forma mais telepática, se bem que pode não ser exatamente telepática, é uma comunicação num nível mais baixo. E
ela está a querer sair. Foi por isso que me mostrou primeiro a porta do quarto e depois a porta de casa. Podemos partir daí para tentar fazer uma breve análise, que é, se calhar ela não mostrou exatamente a porta do quarto, ela mostrou-me a vontade de querer sair de um sítio fechado e aí o meu cérebro pode ter construído a imagem do quarto e a imagem de casa. Ou seja, uma comunicação primordial que depois é descodificada em diferentes imagens no nosso subconsciente. Eu nessa noite, eu penso que foi antes de termos ouvido a orga, tinha tido também uma experiência consciente que também posso contar. Posso contar agora ou posso contar depois? Como é que preferes? Conta agora. Ok. Foi uma experiência um pouco longa, mas eu vou dizer as partes que eu acho mais importantes. Eu estava com muitas pessoas e estava digamos que num nível de sonho mais alto. Ou seja, vamos supor, mais longe daqui. E estávamos com muitas pessoas e elas estavam todas a saltar para uma espécie de túnel que ia para baixo. Era de noite e imaginem várias manilhas, como se fosse um poço com cerca de 1 metro de diâmetro e era bastante escuro para baixo. E elas estavam a saltar para lá para dentro como se fosse uma coisa que fazem todos os dias, uma coisa natural, como se quem está a ir embora de um determinado sítio e vai e salta para lá. E eu comecei e fiz também o que elas estavam a fazer. Saltei para dentro desse túnel, vamos chamar assim, e fui descendo. Mas depois, à medida que fui descendo, pensei: eu não quero ir já embora, não vou descer até ao fim. Quando eu pensei nisso, fui como que abrandando a descida e saí, não sei bem como, mas saí ou apareci num outro cenário. Aí foi como se eu tivesse. E aqui eu estava consciente. E depois aí eu saí, foi como se eu estivesse num átrio, numa zona externa, que tinha umas árvores à frente, tinha umas escadas em pedra, e do lado esquerdo tinha uma pequena mesa, e nessa mesa tinha uns flyers. E o que eram esses flyers? Esses flyers eram de férias para espíritos. Era como se fosse uns anúncios de férias para onde os espíritos podiam ir. Ou seja, assim como nós fazemos férias aqui, eles lá também fazem, ou pelo menos foi o que parecia lá. Achei que era muito engraçado esta parte dos espíritos irem de férias. E depois lá dizia: descanso para o espírito. E tinha vários papéis, cada papel com uma experiência diferente. Depois disso, tive um outro sonho em que demorei muito tempo a ficar consciente, mas também fiquei consciente mais na fase final. No início eu estava numa cantina e aquilo estava sempre a mudar, o sítio estava sempre a mudar, sempre a aparecer coisas com comidas diferentes, quase como se estivesse num centro comercial onde temos várias hipóteses de comidas diferentes. E eu tive aí, vamos supor, 3 horas. Até que depois eu lá decidi alguma coisa e fui ter com a pessoa que estava à minha espera, que também era para comer lá, acho eu. E ele disse assim: já estou aqui à tua espera há 3 horas. Mas à medida que eu me aproximei dessa pessoa, eu fui ficando mais consciente. E depois aí percebi que estava a sonhar. Não sei se foi por me aproximar dele, por ele ser alguém que tem um nível de consciência superior ao meu, ou, ou se foi por eu já estar há muito tempo num determinado sítio e depois perceber que estava consciente, porque isso também me acontece às vezes. Perceber que estava a sonhar. E depois então, sabendo que estava consciente, sei que ele disse qualquer coisa do tipo: não vais fazer outra vez alguma coisa que eu costumo fazer quando fico consciente, que agora também já não me lembro muito bem. E eu disse: não vou fazer nada disso. Então o que é que eu decidi fazer? Queria que houvesse um concerto de música ali à minha frente. E então, assim como eu tive esse pensamento, à minha frente começam a aparecer os bailarinas, os músicos, e começa tudo a tocar a música que eu tinha imaginado, e
está ali montado o cenário para um grande espetáculo, mas depois eu acordei. E foi isso. E eu penso que foi depois disto tudo que eu acordei na cama e que depois ouvimos a Osga, e depois tu tiveste a tua experiência. Portanto, a tua experiência também tem aqui alguns pontos que podem estar relacionados com o facto da Osga querer sair, nomeadamente aquela parte de saltarem pelo um túnel e depois tu veres os papéis que diziam férias para os espíritos, de ser também ligado a esta energia de querer sair de um sítio onde estavam aprisionados. De facto, parece que as osgas têm esta capacidade de conseguir induzir experiências astrais, ou experiências fora do corpo. E não são só as osgas, existe também nas serpentes e coisas do género. Algumas tradições esotéricas também utilizam serpentes para práticas ritualísticas e também há pessoas que dizem que já tiveram despertares de Kundalini e despertares energéticos através do olhar de algumas serpentes. Mas eu agora quero partir aqui para uma análise de como é que estas induções de comunicação energética podem surgir pelo auxílio destes répteis. Então, vou ler aqui algum material que preparei e começa por ser o terceiro olho nos répteis. Alguns répteis, como a tuatara, possuem uma estrutura chamada olho parietal, ou terceiro olho localizado no topo da cabeça. Este olho é uma característica anatómica que, ao contrário dos olhos comuns, não está completamente funcional para visão, mas sim para funções sensoriais e fisiológicas. Este olho está conectado à glândula pineal, que regula o ritmo circadiano e outras funções biológicas. Notem que, em alguns répteis, como é o caso da tuatara, mas existem outros, elas têm mesmo uma espécie de um olho na parte superior da cabeça que liga à glândula pineal. Os seres humanos não têm esta estrutura, eles só têm a glândula pineal, que também pode ter algumas propriedades de sensibilidade à luz, mas como ele está dentro da estrutura cerebral, não absorve luz, portanto, a estrutura fisiológica não é a mesma entre os répteis e os humanos, é diferente. Nós não temos este olho que está conectado com o mundo exterior. Em algumas espécies, o olho parietal é visível externamente, como uma pequena mancha translúcida, sendo um elemento fascinante de estudo. Pode o terceiro olho estar associado à comunicação subconsciente? Embora a principal função do terceiro olho seja fisiológica e sensorial, há uma hipótese interessante de que ele poderia também estar associado a formas de comunicação subconsciente entre os répteis. A ideia é que o terceiro olho pode mediar processos sutis de informação, interação com o ambiente e até comunicação entre membros da mesma espécie. Este tipo de interação poderia ocorrer sem a consciência direta dos envolvidos, sendo mais intuitiva e energética. Ou seja, cá está um nível mais primordial, mais básico de comunicação, que está para além do nível consciente e que pode ser utilizado quando existe uma espécie de emoção profunda, uma espécie de vontade muito profunda que vai mediar estes processos de comunicação entre os seres vivos e depois pode até mediar a comunicação de imagens, ou se as imagens são criadas depois do lado do receptor, isso eu já não sei, mas que de facto este mecanismo tem uma base para existir, digamos que sim, que tem. Glândula pineal e comunicação energética e eletromagnética. Alguns estudos sugerem que animais com olhos parietais, como répteis, têm uma sensibilidade aumentada a campos eletromagnéticos. Isto lhes permite perceber variações ambientais que os humanos não detectam. Se isso for confirmado, o terceiro olho poderia atuar como uma espécie de antena biológica, amplificando a capacidade dos répteis de interagir com o seu ambiente de forma energética, especialmente através da percepção de sinais sutis. Além disso, répteis com o terceiro olho funcional podem responder a estímulos visuais específicos, como reflexos de luz em outros indivíduos. Este tipo de comunicação, baseada em luz, pode ser uma forma simples, porém eficaz, de interação entre eles, permitindo-lhes coordenar comportamentos como a caça ou defesa. Portanto, podemos ver aqui que
pode ser que este mecanismo seja utilizado para eles se coordenar como uma espécie de comunicação que não necessita da linguagem verbal, uma comunicação mais primordial que lhes permite estarem sincronizados uns com os outros e ter aqui mecanismos mais avançados para caça, defesa e outras coisas que nós não sabemos. E a ideia que eu estou aqui a tentar extrapolar é que talvez este mecanismo possa ser utilizado não só entre as diferentes osgas ou os diferentes répteis, mas quando o ser humano está num estado de grande relaxamento e calmia, como é o caso em que nós estávamos, estar a tentar dormir, pode ser que este mecanismo seja também lido pelos seres humanos e se calhar até emitido pelos seres humanos no mesmo comprimento de onda. Queres dizer alguma coisa até aqui antes de eu avançar mais? Pelo que eu vi no chat GPT, ele também mencionou que algumas experiências de pessoas estavam associadas também aos sons, poderiam estar associadas aos sons que as osgas fazem. Uhum. E que também em diferentes culturas mais antigas, elas também associavam as osgas a experiências místicas. Uhum. Será que esses sons induzem algum estado de ondas cerebrais diferentes? Será que parece-me ser mais ou menos esse mecanismo? Mas não se sabe, não é? Ou pode ser mesmo uma comunicação através de vibração, que depois é descodificado através dos nossos ouvidos. Mas, claro, não sabemos. É mais conhecimento que necessita de ser explorado. Outra coisa que também vale a pena trazer aqui para esta discussão é o comportamento de hipnose nas serpentes. Algumas serpentes, como as cobras e pitons, exibem comportamentos que parecem criar a ilusão de que estão hipnotizando as suas presas. A fixação do olhar é um exemplo disso. As serpentes permanecem imóveis, fixando os seus olhos na presa, o que pode ter o efeito de paralisá-la momentaneamente. Algumas tradições espirituais sugerem que, além de simplesmente fixar o olhar, as serpentes podem estar utilizando uma forma de comunicação energética. Ou seja, o olhar fixo poderia estar emitindo uma intenção energética que a presa sente, gerando uma resposta instintiva. Ou seja, será que este terceiro olho das serpentes, para além de ser sensível à luz, será que ele não consegue emitir um sinal que, utilizando esta comunicação primordial entre diferentes organismos, que depois faz com que as presas fiquem num estado subjetivo, como se estivessem hipnotizadas, como se estivessem a ver uma imagem que na verdade não corresponde ao mundo físico, que depois ficam entorpecidas por esta imagem enquanto estão a ser atacadas e enquanto a serpente vai e as captura. Ou seja, a realidade, a realidade partilhada entre a serpente e a presa é sobreposta por uma realidade virtual criada pela serpente para captar a atenção da presa para essa realidade enquanto a serpente vai e captura a presa. Aqui eu estou a hipotetizar, ok? Não existem ainda provas para que isto seja assim. O que se sabe é que as serpentes fixam o olhar na presa antes de a capturar e às vezes parece que a presa está hipnotizada porque ela não foge. Há outras hipóteses para esse estado de paralisia, como é o caso das cores vívidas de algumas serpentes, como é o caso dos movimentos hipnóticos da serpente. Eu estive a ver, existem diferentes hipóteses. Mas, após nós termos estas experiências e vendo também que existe essa possibilidade de comunicação, será que não existe. E depois também é claro, existem diferentes formas de fazer esta comunicação. Será que a serpente emite um sinal em que tenta imobilizar a presa? Ou será que tenta emitir um sinal em que a presa fica agarrada àquele sinal, agarrada àquela sensação e não consegue ultrapassar aquela sensação? Eu sei que parece parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. Esta interação não se limita apenas aos répteis. Humanos sensíveis ao comportamento destes animais podem ser capazes de capturar os sinais energéticos transmitidos pelo terceiro olho, o que poderia se manifestar como uma forma de empatia energética ou conexão espiritual com a criatura. Em termos simbólicos, o terceiro olho dos répteis pode evocar arquétipos profundamente enraizados na psique humana,
como a intuição ou a conexão com o espiritual. Ou seja, isto aqui era mais ou menos aquilo que eu estava a tentar transmitir, que existe, na base de tudo, a intenção do ser que está a emitir o sinal. Depois essa intenção é descodificada como diferentes imagens ou diferentes sensações no receptor da imagem. E esses arquétipos são os contextos que são comuns entre as diferentes espécies ou os diferentes animais. Sim, isso faz sentido. O mecanismo, glândula pineal e os campos eletromagnéticos. A glândula pineal está conectada ao terceiro olho nos répteis, é conhecida por a sua sensibilidade a campos eletromagnéticos. Essa sensibilidade é um facto bem estabelecido na biologia, sendo um ponto de interseção entre o mundo físico e as influências invisíveis do ambiente. A glândula pineal regula o ritmo circadiano e a produção de melatonina, mas também pode responder a campos eletromagnéticos naturais, como os campos magnéticos da Terra, que é bem documentado em animais migratórios, mas como outros campos eletromagnéticos artificiais, como por exemplo linhas de alta tensão e coisas do género. E isto sabe-se porque existem diversos estudos, tanto a nível de comportamento quanto a nível de neurociências, em que se sabe perfeitamente que a glândula pineal responde eficazmente a estímulos eletromagnéticos. Um dos estudos que fizeram foi, por exemplo, colocar sondas, sensores, na glândula pineal, fazer um campo magnético em redor de um rato e verificar que esse campo magnético ou eletromagnético, são duas coisas diferentes, mas que funcionam as duas da mesma forma, estimula o metabolismo das células da glândula pineal até a libertação, levar à libertação de melatonina. Claro que, dependendo dos seres vivos, pode ser ainda possível a síntese de DMT ou de outras substâncias que podem levar a outros estados alterados de consciência. Até porque a própria melatonina, se nós virmos bem, como ela induz o sono, também pode levar indiretamente a um estado alterado de consciência. E podem ver que isto é tudo um mecanismo bastante complexo, mas ao mesmo tempo partilhado entre diferentes tipos de animais. A sensibilidade da glândula pineal a campos eletromagnéticos. Estudos indicam que a glândula pineal pode ser sensível a variações nos campos magnéticos naturais. Se essa sensibilidade também estiver presente no répteis, isso sugere que o terceiro olho, junto com a pineal, poderia formar um sistema altamente sensível a estímulos do ambiente, ajudando os répteis a detectar mudanças subtis no seu entorno, ou seja, no seu ambiente. Além disso, a interação entre o terceiro olho e a glândula pineal pode ampliar a percepção dos répteis em relação a mudanças no ambiente, como condições climáticas ou presença de predadores. Isso abre a possibilidade de que os répteis usem esse mecanismo para interagir energeticamente com outros indivíduos ou até mesmo com o seu ambiente. Essa sensibilidade, em conjunto com a interação energética, pode resultar numa comunicação subconsciente, onde os répteis são capazes de sincronizar os seus comportamentos ou até mesmo de detectar informações ambientais de forma não verbal, através de uma rede eletromagnética que é detectada pelo terceiro olho e pela glândula pineal. Embora essa hipótese ainda seja especulativa, ela oferece uma perspectiva fascinante sobre como os répteis podem interagir com o mundo de uma forma muito mais subtil do que imaginamos. Ou seja, estarem a comunicar sobre a energia subtil ou até noutros níveis de existência. Eu há pouco falei sobre a ativação da glândula pineal por estímulos eletromagnéticos, mas existem outros mecanismos que podem mediar essa comunicação energética subtil, como é o caso da magnetite, presente em grande parte do cérebro, ou até outros mecanismos que nós desconhecemos. Portanto, a glândula pineal não é o único sistema que detecta campos eletromagnéticos. Existem outros métodos para que esses campos sejam detectados ou até emitidos. Ok, conclusão. Em suma, a ideia de que os répteis com olho parietal podem estar propensos à comunicação subconsciente é intrigante e merece mais investigação. O terceiro olho e a glândula pineal formam uma rede sensorial que pode amplificar a percepção dos répteis e permitir uma comunicação energética que transcende a visão física. Embora haja ainda muito a explorar e entender, essa hipótese abre portas para uma nova forma de pensar sobre a interação entre seres vivos e o ambiente, sugerindo que a comunicação
nos seus níveis mais subtis, pode ser muito mais complexa e interconectada do que imaginamos. Ok, estes eram os tópicos que eu queria abordar nesta análise aqui da relação dos répteis com a projeção astral. Já toquei um pouco sobre tudo aquilo que eu queria dizer. Tens alguma pergunta? Ficaste com alguma? Ok. A minha pergunta é: o que é que aconteceu à Osga que estava no quarto? Ora bem, o que aconteceu não é transparente, mas o que aconteceu de seguida foi, ao tentar dormir, eu tentei visualizar ah, a porta a abrir-se, mas ao mesmo tempo passar a informação de que isso ia acontecer no dia seguinte. Portanto, o que eu pensei foi: vou emitir a sensação de que amanhã, durante o dia, a porta vai estar aberta. Fixei essa intenção, porque se de facto fosse a Osga a comunicar, é possível que ela também me conseguisse estar a receber. Então eu tentei emitir essa intenção e no dia seguinte tivemos a porta do quarto aberta de manhã e à tarde durante um bom período de tempo. E os... Sim, a porta exterior, janela. Ok. E os barulhos deixaram de se ouvir, os barulhos de Osga. Portanto, eu assumo que ela tenha saído de livre e espontânea vontade e, perante a minha intenção, espero que ela tenha recebido a minha mensagem. Agora, o que é que lhe aconteceu, isso eu já não sei em detalhe. Sim, era só para dizer que abrimos a janela no dia a seguir e depois não ouvimos mais a Osga. Portanto, ela deve ter saído e deve estar na varanda. Queria terminar por deixar aqui um pensamento que depois também pode servir para outro vídeo, que é, nós humanos achamos que temos a comunicação mais desenvolvida porque utilizamos a comunicação lógica e verbal e achamos que os outros animais têm uma comunicação bastante mais limitada. E eu queria inverter aqui um pouco os papéis e propor o raciocínio de que se calhar nós é que perdemos a capacidade de utilizar essa comunicação mais transparente que permite até comunicar com outras espécies, essa forma telepática, e a nossa comunicação é que se calhar é mais limitada do que os outros seres vivos têm uns com os outros. Queria deixar esse pensamento em cima da mesa. Ok, se gostaram deste vídeo, deem um like, partilhem e queremos também saber um pouco sobre as vossas experiências e opiniões. Se vocês já foram despertados noutros níveis de existência por algum réptil, deixem aqui nos comentários ou se querem propor algum tópico nesta onda também para fazer algum vídeo, deixem-nos saber, ok? Sim, e subscrevam, que estamos a iniciar aqui este canal e assim vocês conseguem nos acompanhar. Obrigada! Obrigado, até a próxima.